Olá, seja bem-vindo ao canal. Conheça a primeira capital a ser construída no século XXI, que representa perfeitamente para onde o mundo está caminhando, o rumo que está tomando. A pirâmide é o símbolo supremo, representando os mistérios de civilizações antigas, sublime em sua simplicidade, divina em suas proporções. Elas incorporam tanto o conhecimento, principalmente a geometria sagrada, divino, de propriedade do iluminado, e a perplexidade das massas. A elite de hoje, iniciada no ocultismo, são os herdeiros dessa sabedoria antiga, e usam a pirâmide como um símbolo de poder, no mundo moderno. Seja bem-vindo. O canal Despertar te convida agora a conhecer a capital da nova ordem mundial. Astana é a atual capital do Cazaquistão. A cidade já recebeu os nomes de Akmolinsk, Zelenograd, Akmola, e quando por fim recebeu o nome atual. Segundo estimativas de 2009, Astana contava com cerca de 803 mil habitantes, numa tendência de aumento incessante. É também uma das capitais com o clima mais frio do mundo. No fim do outono, dezembro, os termômetros já podem marcar 35 a 40 graus centígrados negativos. É banhada pelo rio Ishin. O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, é idealizador da nova e simbólica capital do país, Astana. Astana é a primeira capital a ser construída no século XXI e representa perfeitamente para onde o mundo está indo, o rumo que está tomando. É verdadeiramente a visão de um homem, Nursultan Nazarbayev, o presidente do Cazaquistão, apoiado por bilhões de petrodólares. A cidade está sendo construída a partir do zero, em uma área remota e deserta, das estepes da Ásia Central, Eurásia. O resultado é muito surpreendente, uma cidade capital, ocultista e futurista, abraçando a simbologia oculta e esotérica da nova ordem mundial, enquanto celebra a religião mais antiga conhecida pelo homem, a adoração do Sol. A cidade ainda é um enorme canteiro de obras, mas os edifícios que já estão concluídos já nos dão um resumo da visão ocultista de Nazarbayev. A Pirâmide da Paz, projeto concebido pelo arquiteto mais prolífico da Grã-Bretanha, Lord Norman Foster. Esta pirâmide gigante é uma presença estranha no meio das estepes asiáticas. O edifício é dedicado para a renúncia à violência e para a união das religiões do mundo. Norman Foster afirmou que o prédio não tem símbolos religiosos reconhecíveis para permitir a reunificação harmoniosa de todas as confissões. Na realidade, a pirâmide é um templo para a única religião verdadeira do ocultista, o culto solar. Uma viagem no interior deste edifício é verdadeiramente simbólico. Ela representa o caminho individual de cada ser humano para a iluminação. Vamos fazer o passeio. A forma piramidal. Os iniciados aceitam a forma da pirâmide como símbolo ideal, tanto da doutrina secreta e das instituições estabelecidas para sua divulgação. Manly Perhal, ensinamentos secretos de todas as eras. Anuit Coeptis, é igual compromissos firmados. E Novus Ordo Seclorum, é igual nova ordem para as eras. Como Manly Perhal afirmou, a pirâmide é o símbolo supremo representando os mistérios de civilizações antigas, sublime em sua simplicidade, divina em suas proporções. Elas incorporam tanto o conhecimento e principalmente a geometria sagrada, divina de propriedade do iluminado, e a perplexidade das massas. A elite de hoje, iniciada no ocultismo, são os herdeiros dessa sabedoria antiga, e usam a pirâmide como um símbolo de poder no mundo moderno. O olho iluminado e flutuante. A pedra do topo faltando representa o princípio divino, presente no universo, bem como em cada ser humano. Outro significado simbólico, atribuído à pedra do topo que falta, é a natureza inacabada da nova ordem mundial. A pirâmide do Luxor Hotel, em Las Vegas, dizem que a pedra do topo da grande pirâmide no Egito será restabelecida quando este antigo projeto das eras se tornar realidade. Vejam também outras pirâmides que aparecem em todo o mundo, representando o poder das elites sobre as massas. A pirâmide de um grande hotel, em Dubai. Ao entrar na Pirâmide da Paz, ao nível do subsolo, percebemos que o interior é escuro e cavernoso. O porão da pirâmide abriga a casa de ópera de Astana, onde a massa de desavisados fica intertida. Apesar da escuridão, uma enorme imagem do sol ocupa quase todo o teto do local.
Bem em cima da casa de ópera está o espaço central da pirâmide. Ele atua como sala de reuniões para conferências reunindo líderes religiosos do mundo todo. O piso mediano. Tome um minuto e aproveite o simbolismo aqui, exibido abertamente. Você pode ter os líderes religiosos de todo o mundo, sentados em torno de uma grande figura do Sol, discutindo como conciliar suas diferenças para a vindoura nova era, novo uso do século I. O simbolismo é evidente. Todas essas teologias são simplesmente consequência do objeto original do culto, o Sol. A sala de reuniões para conferências, reunindo líderes religiosos do mundo todo em uma mesa, com o Sol central. Este espaço é muito mais luminoso do que a casa de ópera abaixo, representando o progresso em direção à iluminação. A imagem do Sol no meio da mesa redonda está exatamente em cima do Sol do teto da casa de ópera embaixo. O nível intermediário. A sala de conferências. Assim, enquanto a população, ignorante, em geral, está sendo entretida passando o tempo, se divertindo na escuridão do subterrâneo, local do Opera House no mundo material. O iluminado, que está sentado bem em cima deles, está contemplando como alcançar a santidade. Se você já viu outros vídeos deste canal, você pode estar ciente dos objetivos da nova ordem mundial. Uma delas é a substituição de todas as religiões por uma forma de neopaganismo. Isto é para o que essas reuniões servem. A cidade de Astana é verdadeiramente uma cidade da nova ordem mundial NWO, o ápice da pirâmide da paz. O ápice da pirâmide é literalmente celestial. É redondo, totalmente com janelas e banhando-se iluminado em gloriosa luz solar. Imagens de pombas brancas estão incorporadas nas janelas, que representam a paz, o que resultará na unificação dos governos do mundo e as religiões na nova ordem mundial. O ápice é a representação máxima da realização de iluminação, em um indivíduo, e no nível mundano. Olhe para o topo do teto, do ápice da pirâmide da paz. A divindade solar, o Sol, está brilhando em cima do iluminado. Divisões da pirâmide, a câmara baixa e escura da ópera, a sala de conferências do meio, e o piedoso e iluminado ápice, incorporam a visão pitagórica do mundo. Os ensinamentos de Pitágoras são minuciosamente estudados em sociedades ocultas de sempre e de hoje. Pitágoras dividiu o universo em 3 partes, que ele chamou de o mundo supremo, o mundo superior e o mundo inferior. O maior, ou mundo supremo, era em essência espiritual, sutil, que permeia e interpenetra a todas as coisas e, portanto, o verdadeiro plano da própria suprema divindade, o ser divino onipresente em todos os sentidos, omniativo, onipotente e onisciente. Ambos os mundos inferiores existem dentro da natureza dessa esfera suprema. O mundo superior era a casa dos imortais. Seria também o lugar de morada dos arquetipos, ou dos selos. Suas naturezas em nenhuma forma participavam do material da mundanidade, mas, lançando sua sombra sobre o profundo, o mundo inferior, foram percebidos somente através de sua sombra. O terceiro, ou o mundo inferior, era a casa dessas criaturas que participavam de substância material ou estavam envolvidos em trabalho de parto, com ou na substância material. Assim, neste âmbito era a casa da humanidade e dos reinos inferiores, aqueles temporariamente vivendo na Terra, mas capazes de se elevar acima dessa esfera pelo esforço, razão, estudo e pela filosofia. As 3 seções da pirâmide da paz. Em outras palavras, esta pirâmide, muito mais do que uma atração turística, é uma representação da filosofia dos iniciados. Como Dan Cruikshanks disse enigmaticamente em seu documentário, é uma representação do poder que está para vir, está para ser implantado, uma nova ordem mundial. O Baiterek, também projetado pelo arquiteto britânico, o distinto Norman Foster. O monumento é feito para encarnar um conto popular, sobre uma árvore mítica da vida, e um pássaro mágico da felicidade. O pássaro, chamado São Roque, tinha colocado seu ovo na fenda entre 2 galhos, de uma árvore, de álamo. O ovo, o globo de ouro no topo do monumento, representa, mais uma vez, o Sol, a divindade suprema. Esta árvore da vida representa o canal através do qual os espíritos vão deixar o mundo material e se juntar ao mundo divino. Este conceito é muito recorrente na maioria, se não em todas, as sociedades esotéricas e ocultistas. Dentro do globo, ovo, de ouro no topo da Torre Baiterek, os visitantes podem ir ao topo da torre e ter uma vista maravilhosa da cidade de Nazarbayev.
Existem também alguns itens realmente estranhos para se olhar. Dentro do globo encontramos esta enigmática coisa. É um triângulo de ouro com a marca da mão do presidente, Nursultan Nazarbayev, nele. Por quê? Eu honestamente não sei. Tudo o que posso dizer é que parece algo saído do filme Total Recall, com Arnold Schwarzenegger. A mão do Vingador do Futuro do filme Total Recall, com Arnold Schwarzenegger. Veja a cena do momento em que o personagem de Arnold Schwarzenegger aciona o mecanismo no planeta Marte, que vai proporcionar a criação de uma nova atmosfera no planeta vermelho, e permitir que ele seja repovoado. A menção a esta cena específica do filme é realmente muito estranha, mas para quem entende deste assunto, sabe que tem tudo a ver com a nova ordem mundial. A seguir, está um globo terrestre, que foi colocado ao lado do símbolo da mão mostrado anteriormente, na Torre Baiтерек, assinado por representantes de 17 confissões religiosas de todo o planeta. Sim, mais uma vez, falando de unir-se todas as religiões em uma só, para o advento de uma nova ordem mundial, NWO. Pilares maçônicos, 2 pilares e mais um terceiro centralizado, mais longe, formando a figura de um triângulo. Será que existe uma chance de que estas torres fálicas também pode ter um simbolismo maçônico? E representar a Trindade? Sim, as colunas douradas gêmeas representam os 2 pilares da maçonaria chamados Jaquim e Boaz. Eu não vou entrar em todo o simbolismo por trás destes pilares, mas provavelmente podemos assumir que Nursultan Nazarbayev, o presidente do Cazaquistão, é um pedreiro livre e aceito, um maçom. Na figura ainda temos o triângulo, o piso xadrez em preto e branco, as 2 esfinges, o sol e a lua, o olho que tudo vê, a régua, o compasso e o esquadro, 2 direções do leste e oeste, o palácio presidencial colocado em uma posição central geográfica de comando na cidade. O palácio presidencial de Astana fica no final de uma rota cerimonial, que se inicia com a Torre Baiтерек. A grande cúpula rotunda fica em cima do palácio, o que representa o princípio feminino, em oposição à fálica Torre Baiтерек, o princípio masculino. Este layout, masculino e feminino, está presente em quase todas as cidades importantes, incluindo Washington, Londres e Paris. Centro de entretenimento de Kanchatiri, a maior tenda do mundo. Esta estranheza ainda inacabada é projetada, mais uma vez, por Sir Norman Foster, que basicamente projetou toda a cidade. Debaixo da gigantesca tenda, uma área maior do que 10 estádios de futebol, será um parque urbano em escala interna, centro de compras e local de entretenimento, com praças e ruas de paralelepípedos, um rio com barco, shopping center, campo de mini-golf e resort de praia no interior. Foi dito que esta estrutura é feita para parecer uma tenda, a par com o Templo de Salomão. Esses lugares portáteis de culto, composto de tendas, foram usados pelos hebreus durante os tempos bíblicos. Os iniciados em ocultismo atribuem para essas tendas e assentamentos antigos um significado esotérico. Em breve fica pronto em Astana. Astana ainda está em construção pesada, mas existem alguns projetos verdadeiramente surpreendentes nas obras futuras. Aqui estão alguns deles. Astana Stadium, para celebrar como membros da elite mundial, estão cumprindo as condições necessárias para unir o mundo em um único governo. Eles estão espalhando por todo o planeta os símbolos de seu poder. O fato de que a população em geral não tem ideia do que essas estruturas representam é exatamente a razão pela qual seus planos de ir seguindo em frente é inquestionável e despercebido. Mas esses planos estão em execução há muito tempo. O projeto das 7 torres, Manley Payhal escreveu em 1918, quando governa a máfia. O homem é governado pela ignorância. Quando os governa a igreja, ele é governado pela superstição. E quando governa o Estado, ele é governado pelo medo. Antes que os homens possam viver juntos em harmonia e compreensão, a ignorância deve ser transmutada em sabedoria, a superstição em uma fé iluminada, e medo em amor. A máfia hoje é chamada de democracia. A igreja é igual à religião, e Estado é igual aos países. Em outras palavras, antes que os homens possam viver em harmonia, temos que abolir a democracia, porque a massa é muito burra e ignorante, as religiões, porque são superstições, e os estados, porque precisamos de um governo mundial. Ele continua, o governo perfeito da Terra deve ser afinal padronizado pelo governo divino pelo qual o universo é ordenado. Naquele dia,
Quando a perfeita ordem for restabelecida, com a boa paz universal triunfante, os homens deixarão de procurar a felicidade, pois eles a encontrarão, que ela brotará de dentro de si mesmos. Isto escrito por Manley Perral parece soar bem, não é? Apenas uma observação final. Quando isso acontecer, a maioria da população mundial atual já estará morta. E o tão sonhado governo mundial deles estará totalmente concluído. Alguns teólogos e entendedores da Bíblia dizem que quando essa época chegar, será o governo descrito como o governo do Anticristo. Eles vêm trabalhando há muito tempo em oculto. E essa grande capital é mais uma prova que seus planos ocultos e malignos estão sendo lentamente concluídos. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.